Fluminense 3, Aliança Lima 2, um jogo onde o Fluminense entrou com a escalação que todos ficaram preocupados, que é exatamente, de novo, Martinelli na defesa, né? Um jogador que tem sido excelente no meio de campo, mas na defesa não está num momento muito bom, e o torcedor do Fluminense já viu naquela escalação uma complicação. Outra situação, não escalou o Ganso, né? Não escalou o Ganso, quer dizer, botou só Lima, Alexander ali na frente da área. Ou seja, deixou o torcedor do Fluminense preocupado com a armação de jogada e tal, Cano num momento terrível, Keno voltando. John Kennedy prestativo, correndo, e Arias também não está nos seus melhores momentos, né? Então, o que aconteceu com isso? Um primeiro tempo extremamente devastado. Um primeiro tempo caótico do Fluminense, de uma feiura descomunal, deixando o torcedor do Fluminense aquela preocupação, aquela amargura, aquele cenário que não tem o que fazer, gente. Vai ficar chateado. Não tem como o torcedor do Fluminense não ficar chateado com o primeiro tempo desse e com uma escalação errada do Diniz. Por que essa escalação? Por que corrigiu no segundo tempo? Por que não botou o Marlon para jogar com o Felipe Melo? Por que botou o Martinelli ali? Por que deixou o Lima no banco? Por que não botou o Martinelli para jogar com o Alexander? Olha o erro crasso. E aí, depois também teve a situação de Guga, né, que acabou botando o Marquinho até mais contundente e tal. O Guga eu sempre acho que é um jogador que pode ser interessante, pode ajudar, mas a verdade é que Marquinho hoje foi bem também, achei que ele foi bem, o gol do Keno foi um chute dele, o goleiro soltou para o Keno, né? Foi o gol de empate. E o Fluminense, no primeiro tempo, foi nulo, né? Foi nulo. O que o torcedor ele imagina? Com esse time você não vai ganhar nada. Vendo o primeiro tempo do Fluminense, você imagina que o time não vai conseguir ganhar nada. Porque o time não consegue penetrar, não consegue chutar, não consegue fazer nada. Teve um chute a gol. A bola na trave ali, despretensiosa, um negócio esquisito. Contra um Aliança Lima, horroroso. Quarto colocado no campeonato peruano. Perdeu do Cusco. No Cusco. O que seria o Cusco? Perdeu de 3-0 com esse time aí mesmo. E vem no Maracanã. Qualquer time que vem no Maracanã gera dificuldade do Fluminense. Então, assim, o torcedor foi para o intervalo desesperado. As pessoas vieram falar comigo, Vilela, meu Deus do céu, que coisa horrível. O porquê do Marcelo na defesa, que na realidade a culpa do gol de cabeça foi do Marcelo. O Marcelo simplesmente ficou com uma estaca no chão, que o Marcelo hoje foi bem, aliás, mas ficou com uma estaca no chão, o cara cabeceou baixo também, meio torto por cima, o Fábio não conseguiu pegar, porque tem um crédito gigante no Fluminense. Então, o torcedor do Fluminense, porra, desesperado, né? Vai pro intervalo 1-0, Aliança Lima no Maracanã, porra, um negócio surreal, né? Que é um resultado que iria nos prejudicar. Nós iríamos, né? Se a gente perde o jogo, teríamos aí uma perca de posição, né? Ficaríamos atrás do São Paulo, ficaríamos atrás do Bolívar, ficaríamos atrás, além dos que já vamos ficar atrás, ficaríamos atrás de mais. Ou seja, o Fluminense seria sexto melhor primeiro colocado. Só ficaria à frente do Strongest e do Júnior Barranquilha, porque esses daí já chegaram a 10 e não iam passar disso. O Fluminense seria o sexto melhor primeiro colocado. Ou seja, perderia 2 posições, porque nós vamos ser o quarto, né? Na realidade, porque obviamente que o River amanhã vai ganhar do Deportivo Táchira e o Palmeiras, a tendência é ganhar do São Lourenço em Gaza, porque é um jogo que eles estão disputando para ser o melhor primeiro colocado. Vão dar o máximo no Allianz Parque para ganhar esse jogo. Então, vai para o intervalo 1-0, Fluminense um time horroroso, né? Um negócio assim catastrófico, né? Você não consegue entender como o time joga mal no ano de 2024. Fluminense teve o quê em 2024? O que o Fluminense teve? O título da Recopa. Tivemos aí um segundo jogo aí, nos esforçamos aí para reverter o resultado lá de Quito, que foi ruim. Foi bom até 1-0. Tivemos 15 minutos contra o Vasco, tivemos alguns minutos contra o Bragantino, tivemos 17 minutos contra o Bahia e tivemos contra o Atlético Mineiro até o gol do Atlético Mineiro. Foi o que o Fluminense jogou em 2024, deixando o torcedor desesperado. O mesmo time, com reforços. E só o Marquinho que até agora que realmente emplacou. Os outros reforços estão se arrastando aí. A gente está torcendo para que o mais rápido possível esses reforços ajudem o Fluminense, acreditando que foram bons reforços, nessa esperança. E aí o Fluminense volta, tem 70% de posse de bola, 13 finalizações, eles tiveram 19, olha que situação. 6 para o gol e eles tiveram 9. Nós tivemos 6 para o gol, fizemos 3 gols, fomos até 50% eficientes. O Fluminense fez a troca, né, dos jogadores aqui no intervalo logo 3, ele já tirou 3, botou o Felipe Melo, botou o Marlon na defesa, tirou o Guga, botou o Marquinhos e tirou o Alexandre e botou o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso foi para frente, que já era para ter entrado como titular, não sei porque que botou como reserva, não consigo entender, a gente tem que respeitar, porque ele é o treinador, ele que manda no Fluminense. Então botou o Marquinhos na defesa, na lateral direita, foi razoável, e botou Marlon
né, botou Marlon na defesa, né, em substituição a Felipe Melo. Ou seja, né, aquela situação de Martinelli também, que na defesa realmente não é o ideal para o Fluminense. Não dá para você jogar com o Martinelli na defesa. Talvez ele devesse ter colocado o Marlon com o Felipe Melo. Só que qual é o entendimento dele? Ele acha, provavelmente, né, que não tem condição de jogar os dois tempos, nem o Felipe Melo e nem o Marlon. E não apostou no Antônio Carlos. Então, botou o Martinelli, que na bola alta é complicado. Apesar de que o primeiro gol foi em cima do Marcelo, né? E o segundo gol foi uma bola no meio da área, que não teve uma culpa específica, veio da esquerda, sobrou, né? O cruzamento, o cara pegou, chutou e fez o gol. Então, assim, começa o segundo tempo, o Fluminense faz logo esse gol com 2 minutos do segundo tempo, né? Consegue fazer esse gol do Keno na bola que o Marquinhos chuta, o goleiro espalma, o Keno completa. Fluminense 1-1. Aí o Fluminense, 3 minutos depois, toma o gol do Kevin Serna, outra bobeira ali da defesa do Fluminense, tomou o segundo gol de uma Aliança Lima, um time horroroso, devastado, um time podre, um time que a gente sabe que é horrível, né? Então a gente fica pensando o que pode acontecer com um time forte. Então é um medo que tem e a preocupação do torcedor. Então eles fizeram o gol 2-1 Aliança Lima, o Fluminense correndo atrás de novo. Por sorte, numa jogada, Marcelo tabela com o John Kennedy, e depois da jogada com o John Kennedy, ele faz uma tabela com o Cano, recebe, chuta, faz um golaço. Marcelo, que eu venho falando, né? Esse cara é um monstro, né? Eu posto no meu Instagram, Marcelo, é um monstro. Ele pode errar, falhou no gol, né? Tava ali, ficou parado, mas é um cara que tem todo o respeito do torcedor do Fluminense. Então, esse é Marcelo. Já em fim de carreira, iria jogar um ano, já está no segundo ano, e está aí sempre participativo, ficou, né, jogou até o final, quer dizer, está jogando, melhorou o condicionamento físico, emagreceu, né, faz gol. É um jogadoraço, né? Um jogadoraço, um dos destaques do time do Fluminense, se não o maior destaque. E aí o Fluminense faz o empate, né? E aos 36 minutos, a jogada, passe magnífico do Arias. O John Kennedy não toca na bola, ele só corre com a bola correndo, e quando ele vê o momento certo, ele chuta e faz o gol. Um gol importante, um gol de vitória Fluminense, um gol de Libertadores. Não se joga, se ganha. Libertadores não se joga, se ganha. E é esse o termo. Aí trocou depois o Germancano, que eu não sei o que está acontecendo, realmente está jogando muito mal, não está vivendo um bom momento, e tem todo o crédito do mundo com a torcida do Fluminense. Germancano é um cara que foi aí 40 gols por ano, negócio surreal. Esse ano ele não aconteceu ainda, infelizmente. Não sei se ele tem algum problema no joelho, alguma coisa que está acontecendo com ele, mas a verdade é que Germancano está muito mal no ano de 2024. Então entrou aos 29 o Renato Augusto no lugar de Germancano. Renato Augusto, aquela situação, aquele enigma também, que também não acontece, aqueles problemas todos de contusão, volta, joga, daqui a pouco contunde de novo, né? E o nosso Douglas Costa também entrou aos 34, 5 minutos depois, no lugar do Keno, também, que está voltando também, e também com muitos problemas de contusão. O Fluminense ainda teve no final do jogo, né? 46, 47, eles tiveram 2 chances, o cara errou a cabeçada cara a cara sozinho, poderia ter empatado o jogo ali, e depois o outro cara chutou e o Fábio pegou, também não foi tão bem no chute, o cara pegou. Eles tiveram boas chances de gol, né? Com toda a ruindade do time deles, eles realmente conseguiram ameaçar o gol do Fluminense. Mas o Fluminense classifica com 14 pontos na primeira fase de grupo, 4 pontos a mais do que ano passado, que teve um grupo mais difícil, porque tinha River Plate, tinha Strongest, que fora é derrota, difícil, e o Sport Cristal, que é um time também muito superior ao Aliança Lima, a meu ver é superior, tanto que aqui foi 1-1, foi um jogo de empate, lá nós vencemos 3-1, estreia de Marcelo, né? E o Fluminense está classificado com 14 pontos depois de um jogo onde tivemos 2 jogos. Um primeiro tempo totalmente devasto, uma coisa horrorosa, digna de não vai ganhar nada esse ano. E um segundo tempo onde o time mostra que não quer perder, que quer ganhar, que tenta, que luta. Você repõe os jogadores nas posições certas, você bota um Ganso, que o time ficou totalmente sem armação, totalmente bizarro. Botou o Marlon na zaga no lugar do Felipe Melo, substituiu um pelo outro, também isso não foi grande alteração. Martinelli mantido, Marquinhos na lateral, e depois as entradas de Douglas Costa e Renato Augusto, sem fazer grande diferença. São 2 jogadores que estão deixando a desejar ainda, né? Foram investimentos grandes no sentido de salário, e o Fluminense acredita que possam acontecer ainda. A gente torce para isso acontecer. A verdade é que a gente torce para acontecer. A arbitragem, uma coisa totalmente horrorosa. Não quero entrar no mérito com muita extensão. Acertou algumas jogadas, alguns jogadores do Fluminense se jogaram e tal, mas errou em várias jogadas, a meu ver, inclusive naquela jogada do Marcelo, que ele recebe falta e manda seguir. Tiveram aí pelo menos umas 5 jogadas
pelo menos, de devastação da arbitragem. Não gosto de ficar falando de arbitragem porque é uma coisa que parece você justificar uma derrota ou algum resultado ruim, alguma dificuldade dentro de campo, mas a verdade é que uma atuação devasta do juiz, um jogo juiz estranho, suspeito até, suspeito que a gente sabe, né? Futebol sul-americano, River Plate foi campeão em 2018, 2019, 20, 21, 22, 23 foram times brasileiros. Vocês imaginem um ambiente na Conmebol. Só dá Brasil. É uma coisa devasta. Isso é verdade. O pessoal não suporta mais ganhar time brasileiro. Como fazer para tirar os brasileiros, não sei. Vocês observem, classificou Fluminense, São Paulo em primeiro, Botafogo classificou em segundo, Flamengo classificou em segundo, Palmeiras em primeiro, Atlético em primeiro. Todo mundo. Só falta o Grêmio definir, só falta o Grêmio classificar. Você pega uma competição que nós temos 32 clubes, classifica 16. Dos 16, 7 times brasileiros entre 16, né? Caso o Grêmio consiga essa classificação. Então é uma coisa assim bizonha, cara. Aí você pega aqui, sobra Colo-Colo, um time horroroso. Não vai ganhar a Libertadores. Zero chance. Tadieres, uma zebra maluca, acho improvável. Se classifica o Strongest em segundo, o Grêmio em primeiro, ou fica aí o Huachipato, não vai ganhar. Júnior Barranquilla vai ganhar a Libertadores? Não acredito. Bolívar vai ganhar a Libertadores? Não acredito. Independente de Ovário São Lourenço, que está indefinido, vai ganhar a Libertadores? Acho difícil. Penharol e Nacional e River Plate, que é o grande favorito. Para mim, é um dos favoritos das Libertadores, é o River Plate, né? Jogando até a última partida em casa. A verdade é que o sorteio da Libertadores é na segunda-feira. Nós já vamos saber nosso adversário. Eu já venho falando há muito tempo, eu acho que a gente vai para Montevidéu. Né? Não que eu tenha escolhido isso, eu estou com esse feeling. Posso errar, lógico, é uma coisa minha. Não. Acho que a gente vai jogar em Montevidéu. Acho que é o Penharol. Em segunda opção seria o Nacional. Eu acho que vai ser isso, mas podemos pegar Botafogo, o que não é bom, você pegar um clássico regional, né, um jogo no Engenhão, um jogo no Maracanã, ou pegar o Flamengo, 2 jogos no Maracanã, também é um clássico sempre muito tenso, né, uma coisa muito desgastante, logo numas oitavas de final, cara a cara, né, logo assim, né. Independente Del Valle, eu acho que vai classificar, eu sinto que vai classificar o Independente Del Valle, pelo interesse que o São Lourenço, o Palmeiras tem de vencer e ser o primeiro de todos. Então, acho que o Palmeiras se mantém em primeiro. Essa situação do grupo do Grêmio, podemos pegar o Grêmio, o Rocha-Pato, Strongest, tudo em aberto. Podemos pegar o Tadieres, né? Podemos pegar o Tadieres também, da Argentina, em Córdoba, né? Time que tem lá a sua dificuldade. Hoje perdeu para o São Paulo, né? Mas é sempre um jogo complexo, né? O futebol argentino. E também o Colo-Colo, que nós já jogamos agora. Tivemos uma vitória magra aqui e uma vitória importante lá, mesmo sem merecer dentro de campo. Eles tiveram muitas chances de ganhar. O Fluminense foi brioso e nós conseguimos aí uma vitória do Colo-Colo em casa com o estádio lotado. A Libertadores está em aberta, está em aberta. Vilela, o que te leva a pensar que o Fluminense possa vencer a Libertadores? O que leva você, com esse time horroroso que está jogando, esse futebol devasto que o Fluminense está jogando, por que você acha que o Fluminense vai ser bicampeão da Libertadores ou da Copa do Brasil? Eu acho que vai ser bicampeão de um ou de outro, por causa do Thiago Silva. E eu tenho em mente que Thiago Silva não está vindo a troco de nada. É um cara sério, um profissional de altíssimo nível. É um cara família, tem os seus filhos, a sua esposa, é um cara extremamente... É um núcleo familiar muito forte. Tricolor. Ficou uma história pendente aqui, alguma coisa grande que ficou aqui. Quando ele saiu em 2009, chorou, foi aquela coisa, mesmo indo para o futebol italiano, mas com dinheiro e tal, mas ele sentiu sair do Fluminense, foi campeão da Copa do Brasil e agora, depois de tantos anos, ele está voltando para o Fluminense, parecido como o Marcelo fez, voltou para o Fluminense, foi campeão de 3 competições em 11 meses. 3 competições em 11 meses. E Thiago Silva está voltando. Thiago Silva é um jogador que está jogando em alto nível, o fino da bola, altíssima qualidade técnica, liderança, capitão. Eu não tenho dúvida que é melhor que o Nino, zero dúvida, né? O Nino seria uma boa zaga com ele, mas ele é melhor que o Nino, né? A idade, tem 39 anos, mas está jogando muito. Está jogando muito, simples assim. Zé Roberto jogou até 44, se eu não me engano. Né? Fábio está aí, é goleiro, mas está aí, está em rendimento, está rendendo bem. Acho que tem mais 2 ou 3 anos de futebol para ele, tranquilamente, para Thiago Silva. E eu acho que ele vai dar corpo ao time, ele vai organizar a defesa do Fluminense, ele vai organizar o contra-ataque do Fluminense, vai sair do pé dele as jogadas. O André vai estar recuperado, não vai estar aquele André, de repente, que todo mundo da Europa quer, porque com essa contusão, mas ele vai estar rendendo bem para o Fluminense. Tenho certeza que é um garoto que dedicado, está buscando a recuperação também, um cara com família, né, teve filho agora, casado. Acredito também que um atleta que está focado, né, no futebol.
O Alexander voltou, um pouquinho de altos e baixos, mas já melhorou bem o futebol dele. Xavier vai voltar, vai ser titular e vamos ter a opção do Guga na reserva, ainda ter a opção do Marquinhos na frente e na lateral direita. O Marcelo monstruoso, que ainda tem numa situação de revés a possibilidade de botar o Diogo na reserva dele, caso, né, dê problema. Temos o Martinelli, que no meio de campo está monstruoso. Temos o Ganso distribuindo o jogo. Temos uma esperança que o Arias possa voltar a fazer o futebol que ele fez em 2023, um excelente jogador. A esperança que o Cano possa voltar a fazer gols. O que me parece que a bola não procura, mas não acha mais ele, não procura mais ele. Ele não é um jogador hoje que a bola gruda nele e ele faz o gol. Infelizmente, Germancano hoje não está assim, mas eu tenho esperança que ele possa voltar a ficar assim. Muitos falam, a contusão no joelho pode estar prejudicando ele. Não sei, mas a verdade é que ele não está conseguindo. E o Keno, nessa oscilação de voltando e tal, né? Gente, tudo é possível. Vai ter o sorteio da Copa do Brasil. Acho que o Fluminense oitavas, pode pegar um time muito forte, porque eu acho que agora é o pote único, pode pegar um time médio, avançar mais um pouquinho, dá tempo para o time dar corpo. O jogo é no final de julho. Thiago Silva vai jogar esse jogo da Copa do Brasil. Então são duas competições, gente, que o Fluminense tem totais chances de conquistar em função desse cenário que eu estou falando. A chegada de Thiago Silva como capitão do Fluminense, como o cara que vai armar a defesa do Fluminense, vai armar o contra-ataque do Fluminense. A recuperação dos atletas que estão contundidos, no caso Xavier e o André, jogadores que são titulares. O tempo que se precisa vai se ter, porque nós vamos ter aí até final de julho para a Copa do Brasil. Até lá vai jogar com o que tiver, vai compor o brasileiro, com obrigação de ganhar do Juventude do Atlético Goianiense, tentar um resultado razoável com o Botafogo. O Fluminense vai chegar para as oitavas de final da Copa do Brasil, pontuado, mediano para cima na tabela do brasileiro, sem dar aquela pressão, e vai estar fazendo o seu primeiro jogo de oitavas de Copa do Brasil. Com o Thiago Silva, André, acredito muito nisso, senão o André estreia retoma no primeiro jogo da Libertadores de oitavas fora que pode ser no Brasil também. É dessa maneira eu encaro o Fluminense 2024. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.